Olá pessoal, bem-vindos! Quem aí estava com saudades de Kirli Sepet? Vamos juntos nessa nova temporada. Muito obrigada pela companhia de vocês. O episódio começa com a Songu limpando o chão. O telefone toca a Yukigu. Songu pergunta se ela está bem. A garota responde que sim. E fala: mãe, eu te amo muito. Songu responde: agora você me deixou preocupada. Eu também te amo, mas aconteceu alguma coisa. Yukigu diz: mãe. Nesse momento o patrão da Songu aparece e pergunta: Senhora Songu, a senhora é paga para ficar falando no telefone. Ela responde que está conversando com a filha. Quando o homem sai, ela volta para o telefone, mas a filha já desligou. Hairie aparece trabalhando como caixa em um supermercado e Medine como garçonete. Elas fazem uma ligação de vídeo e combinam de se encontrar. Songu diz que não pode ir. O patrão pediu para ela limpar outra sala. Hairie fala: mas hoje é o dia do nosso encontro. Medine diz: tudo bem Hairie, vamos nos ver outro dia. Quando Songu chega em casa, Hairie e Medine faz uma surpresa para ela. Songu fala que ficou muito feliz em encontrá-las novamente. Hairie fala: você não podia ir, então nós viemos. Songu diz: vocês deviam ter me avisado, fiquei entretida no supermercado. Hairie diz: mas se falássemos iria estragar a surpresa. Enquanto elas estão jantando, o telefone da Songu toca e ela fala: deve ter algo errado, esse é o nome da minha filha, mas ela mora em Antalya. Medine pergunta o que aconteceu, ela responde que a Yukigu está sendo acusada de assassinato, mas que isso deve ser um engano. Ao chegar no tribunal, ela encontra Yukigu, que pede ajuda e diz que não fez nada. O advogado fala para Songu que a Yukigu está sendo acusada da morte do patrão. Songu fala: mas ela mora em Ankara. Ele responde que a Yukigu voltou para Istambul faz algum tempo e estava trabalhando como empregada naquele condomínio. As três aparecem conversando e Songu fala: disseram que ela estava em Istambul já fazia um tempo e que trabalhava naquele lugar. Minha filha tinha um problema e eu não entendi. Eu percebi na voz dela, hoje quando nos falamos. Primeiro ela se calou. Depois ia me dizer algo, mas meu chefe me chamou nessa hora. Talvez ela fosse dizer: mãe, estou em Istambul, estou com problemas. Eu não pude ajudá-la. Hairie fala: irmã, não fique assim. Você sempre nos ajudou, nós aprendemos a lutar com você. Não se renda, se recomponha e vamos perguntar para Yukigu porque ela não falou nada. Mas, o mais importante nós já sabemos, irmã. A Yukigu não faria algo assim. Cedo ou tarde a verdade vem à luz. Songu diz que verdade, colocaram a culpa toda nela. Medine fala: com certeza foi algum daqueles ricos. Não é sempre assim. Levamos a culpa só por causa da nossa classe. Na prisão, Songu pergunta para Yukigu o que aconteceu. Ela diz: você não estava em Antalya, faz quanto tempo que você está em Istambul? Yukigu fala: mãe, eu cometi alguns erros. Eu tinha dívidas. Pensei que podia trabalhar e pagar. E nesse trabalho eu ganhava mais que no outro. Songu fala: então por que você não me disse? Eu podia arrumar um jeito de resolver. A garota responde: eu não podia dizer, mãe. Você já tem a carga da minha avó e do meu irmão. Eu era a única pessoa de quem você sentia orgulho. Pensei que podia resolver, mas eu não matei o Sr. Hakan. Com certeza foi alguém que estava naquela festa, eu não fiz nada. Songu fala: eu te conheço, garota. Sei que você é incapaz de machucar uma formiga. Nesse momento aparece a imagem da festa e uma empregada correndo e chamando a dona da casa. Quando todos chegam, o homem está caído no chão e Yukigu ao lado dele. Songu sai dizendo que vai na casa da mulher dizer que a filha dela é inocente. Quando ela chega lá, o segurança do condomínio fala: você veio por causa da vaga de empregada, é melhor você ir embora e procurar emprego em outro lugar. Você parece uma boa pessoa. Naquela casa acontece coisas estranhas. O dono da casa foi assassinado e colocaram a culpa na última empregada. Mas você decide. Songu fala: mas é claro que não foi ela. E por que você está falando isso? Ele responde: ela é uma boa garota, eu sou testemunha. Mas eu ouvi as três conversando. Nesse momento mostra a imagem das três amigas e ele ouvindo da rua. Ela dizendo que Yukigu foi presa. Que vão dar o caso por encerrado. Significa que se as três ficarem de boca fechada ninguém vai saber de nada. E tudo vai voltar ao normal. O vigia fala: eu acho que tem algo por trás disso. Mas não temos como saber. Em casa, Songu conta o que ouviu e Medine fala: irmã, talvez você ouviu errado. Ela responde: o homem falou que ouviu a tal de Meira e as outras conversando. Porque ele ia mentir. Hairie diz: irmã, talvez foram elas. Esma pergunta: as três? Medine responde: pode ser. Irmã, você tem que ir na polícia. Hairie fala a Medine:
O que ela vai dizer na polícia que ouviu isso em algum lugar? Quem vai acreditar? Medini fala, você tem razão, Hayrie. Elas vão negar, o homem será demitido e o caso vai encerrar. Esma fala, não desanimem. Vamos dar um jeito. Medini fala, podemos entrar na casa como empregadas. Hayrie diz, naquele lugar, quem nos daria referência? Com nosso histórico. Esma diz, você pode entrar lá como rica, eles não te viram. Hayrie fala, Esma, para de dar esperança para a mulher, não temos dinheiro. Como ela vai se passar por rica? Medini fala, na verdade temos, e olha para Songu. Hayrie diz, como assim temos dinheiro? Songu fala, sabe aquela bolsa que chegou com muito dinheiro no dia em que saímos do crisântemo? A imagem muda e mostra elas olhando a bolsa com dinheiro. A Esma fala, isso parece um sonho. A Medini pergunta, irmã, esse dinheiro é real? A Songu responde, é real. A Hayrie fala, está bem, chega de olhar, alguém pode ver. Ela diz, irmã, garotas. Está claro, quem enviou esse dinheiro foi o Yavuz. Com certeza para diminuir o peso da consciência. Mas eu não preciso da pena de ninguém. Então vamos devolver esse dinheiro para os homens do Yavuz. Songu fala que pegou o dinheiro e foi devolver, mas que não encontrou os homens dele e que o local estava fechado. Então ela resolveu ficar com o dinheiro até o Yavuz sair da prisão e guardou o dinheiro em um banco. A Hayrie fala, então temos o dinheiro. Esma diz, então vamos para aquele lugar e entrar lá como ricos, até porque somos mais que ricos. Songu fala não. Hayrie diz, irmã, não comece a dizer que não podemos usar esse dinheiro. Você conhece motivo melhor que esse para usar. Nós somos uma família e temos que salvar a Yukigul. Medini fala, a Hayrie tem razão. Primeiro vamos alugar uma casa naquele lugar. Depois você se passa por rica e se mistura entre eles. Talvez desse jeito possamos encontrar quem fez isso. Hayrie diz, irmã, teremos nossos ouvidos e olhos ali. De outro jeito não será possível. Temos que fazer para salvar a Yukigul. Songu fala, não é possível. Eu não posso fingir ser outra pessoa. Songu liga para as meninas e diz que aceita, porque ela não encontra outra solução. No dia seguinte, Hayrie diz que primeiro vão alugar uma casa. Medini fala, vamos te levar para fazer compras e compraremos tudo de melhor. Hayrie fala, vamos te arrumar e todos vão olhar e dizer quem é essa beleza. Medini diz, precisamos de um motorista. Hayrie responde, isso eu já resolvi. Songu fala que não pode fazer isso. Hayrie diz que ela vai conseguir. Songu fala, não sei nada sobre essas pessoas. Esma responde, isso não é problema. Eu já descobri tudo através das redes sociais. Esma fala, vamos começar. Meira Karabey, ela é a cabeça desse trio. É a mulher que toda a sociedade inveja. Ela usa as melhores marcas. Dá as melhores festas. Uma vida perfeita. O único problema da Meira nesse momento é seu irmão, Merti Karabey. É um tipo apaixonado e incorrigível. Uma semana antes do casamento ele foi pego com a melhor amiga da sua noiva. Julie Dierchen, a esposa do homem morto. Esse é o segundo casamento dela. E o primeiro marido também morreu em um acidente doméstico. Julie sobe na lista com cada casamento. Ela entrou para a alta sociedade graças ao seu casamento com Hakon. Quando se casaram, o homem era muito rico, mas ele teve altos e baixos na vida financeira. Esma continua. Sueila, ela é um pouco ingênua. Acredito que você consiga se aproximar dela com mais facilidade, irmã. Ela e o marido são novos ricos. Acredito que não foi fácil para Sueila entrar para a alta sociedade. Medini fala, acredito que não é difícil entrar para a alta sociedade. Esma responde, claro que se tiver um marido rico é mais fácil. O marido dela é muito rico. E também muito mesquinho. Hayrie fala, um rico que não sabe desfrutar da sua riqueza, parece um pobre todos os dias. E finalmente a Songu chega linda e maravilhosa. Achei fofo o Ismael ajudando ela. Songu entra na casa falando que não aguenta aqueles sapatos. Hayrie diz que ela não pode usar expressões de pobre. A Esma entra na casa e pergunta, essa casa agora é nossa. Medini responde, não Esma. Estamos aqui por um propósito, não esqueça. Medini fala a Hayrie. Estamos juntas como nos velhos tempos. Hayrie responde, eu senti falta de nós. Medini pergunta a Hayrie, você pensa às vezes em alguém? Hayrie pergunta em quem? Medini fala, quero dizer no Yavuz. Hayrie responde, o Yavuz me vem à cabeça. Às vezes penso nele, mas penso com raiva. O meu interior se torna completamente escuro. Se enche de rancor. Mas logo penso que foi melhor ter sido assim, talvez se não tivesse sido assim, eu não teria perdido. Nesse momento o que dá a entender é que a Hayrie perdeu o bebê. Medini fala, minha irmã.
Hairie fala, eu estou bem, já superei. Ela pergunta, e você, lembra do Sr. Murat? Medini responde, às vezes lembro. Hairie fala, você tem notícias de onde ele está agora ou o que está fazendo? Medini fala, ele vive na França, Anil também está com ele. Ele tem uma namorada linda. Às vezes olho o céu e penso que ele está olhando ao mesmo tempo que eu e me sinto mal. Hairie fala, tudo isso vai passar. Você vai conhecer outra pessoa. Medini responde, Hairie, essa página de homem para mim foi virada. Acabou, não quero mais ninguém. Medini sai para levar o lixo. Mert a vê de costas e confunde ela com outra pessoa. Ele a abraça e beija seu rosto, ela vira e dá um tapa nele. Ele diz, por que me bateu, eu sou um ser humano. Ela responde, o sem vergonha continua falando. Porque você me beijou. Ele responde, te confundi com outra pessoa. Ela fica brava e sai. Ele grita, me diga o seu nome. Songu vai tomar um café com as 3 madames. Ela derruba o café e começa a limpar. Quando percebe o que está fazendo, ela se desculpa e diz que tem mania de limpeza. Elas perguntam sobre a vida dela. Songu responde que morou fora com o marido, e ele faleceu em um trágico acidente. Então ela resolveu voltar para Istambul. Julide fala que sente muito. Songu aproveita e fala para Julide que soube através dos jornais o que aconteceu com o marido dela, e que acusaram a empregada. Julide fala que não foi uma acusação, que ela tem provas. Songu pergunta por que ela faria isso. Ela responde que a Yukigul estava interessada no marido dela e ele recusou. Então Meira fala que ela também estava interessada no marido dela. Songu se sente mal e vai até o banheiro. Julide fala para Meira que tem alguém errado com a Songu. Quando volta para casa, Songu diz que não vai dar certo, que não aguenta ficar ao lado daquelas mulheres e conta tudo o que disseram da Yukigul. Meira sai para jogar uma planta na lixeira e vê Medini. Ela convida Medini para trabalhar na casa dela e a Medini aceita. Ao chegar em casa, ela fala que vai trabalhar com Meira. Songu pede que ela faça isso o mais rápido possível. Songu prepara a festa para receber seus vizinhos. E quando ela está conversando com eles, chega o nosso lindo Yavuz. Gente, o olhar dele para Hairie foi maravilhoso. O marido da Suela fala, Yavuz, vem, quero te apresentar para a dona da casa. O homem fala, senhora Songu, esse é meu novo sócio Yavuz. A Songu fica pálida, né? Yavuz diz, Songu, o que você está fazendo aqui?